Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não nos conhecem, pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Associação Evangélica Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim e Tumim. A nossa sede mundial está localizada no município de Barreira, uma localidade chamada Cocos, no estado do Ceará, Brasil. Para aqueles que já nos acompanham, a nossa alegria, a nossa satisfação e o gozo também, assim como os demais, de estar novamente contigo, compartilhando um pouco da Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Estamos numa série de estudos bíblicos, onde estamos estudando desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Desde já quero agradecer a todos aqueles que estão participando conosco neste canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde estão ali se inscrevendo. Graças a Deus, nos últimos dias temos tido um bom acréscimo quanto aos inscritos, e tudo isso é para o louvor e o engrandecimento do nome de nosso Senhor. Mas bem, vamos continuar a obra de Deus, porque ela não para, em nome de Jesus. E dando continuidade ao estudo da palavra de Deus, hoje nós vamos ainda, para a glória de Deus, ainda estamos anunciando algumas coisas que são pertinentes quanto ao conhecimento da Sagrada Escritura. Tudo isso também nos dá a condição de podermos estar defendendo a nossa fé e naquilo que acreditamos que é divino, que é puro e que vem de Deus. Ainda estamos falando da Bíblia Sagrada em sua organização, em nome de Jesus. E a verdade é que todos nós, como já sabemos e como já foi dito nas aulas anteriores, a Bíblia Sagrada ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Aliança, em nome de Jesus. E o Antigo Testamento ele está dividido em 5 títulos para a glória de Jesus Cristo. O primeiro dele são os livros da lei. Todos nós já conhecemos os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, pela ordem, Números e Deuteronômio. São aqueles aos quais chamamos de Pentateuco. Penta, que vem do termo grego, e teuco, lê, também do termo grego, para a glória de Jesus Cristo. E o título que leva à lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é pura e simplesmente a palavra de Deus. E nela contém o que Deus diz está certo e o que está errado quando nos achegamos a Ele em Cristo Jesus. E com isso, com o Pentateuco, com a palavra, com a lei em nome de Jesus, nós assim começamos a compreender qual é o padrão de Deus quanto ao serviço ao Senhor e quanto à vida a qual Ele tanto almeja para todos nós que o amamos, para o louvor de seu santo nome em Cristo Jesus. E este padrão é retidão. Sim, por certo. Em nome de Jesus Cristo, este é o padrão de Deus, de sua santidade. Retidão. Segue-se então a divisão dos títulos do Antigo Testamento e chegamos então à série dos livros históricos, que são 10, para a glória de Deus. E olha que coisa interessante. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, fala da questão do que é certo e do que é errado. E nos indica, como já foi falado, o padrão de Deus, que é retidão. Já os livros históricos nos descrevem a obediência e a desobediência quanto àqueles que conheceram os livros da lei. Mas que informação importante, que informação maravilhosa da parte de Deus. Então perceba que como a palavra de Deus, ela auto se revela sobre um padrão de retidão, mas também de uma convivência com a mesma, a qual Deus espera, em nome de Jesus, e tem expectativa sobre isso, para que sempre estejamos no padrão de Deus e no estado do crescimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Os livros de históricos, eles na sua complexidade geral, eles estão relatando homens e mulheres que obedeceram ou não a Jesus Cristo quanto à revelação da lei, tornando-se então exemplos para nós. Mesmo que seja um ato de obediência ou desobediência, ali há uma condição de Deus para aqueles que se envolvem com o mesmo. Quando nós estivermos fazendo a leitura dos livros históricos, em nome de Jesus, devemos ter o discernimento, que o mesmo requer de nós uma resposta quanto ao Pentateuco, o que é certo e o que é errado. Lá encontraremos exemplos de homens que obedeceram a Deus. Estes devem ser seguidos, devem ser copiados, entre tantas e tantas oportunidades e, vamos dizer assim, adversidades e situações adversas que temos na vida. E quando nós enxergamos a desobediência desses livros históricos quanto à lei revelada pelo Senhor, o nosso Deus, ali nós já olhamos com um olhar de despertamento, porque ali há uma aviso. Então note, obediência, exemplo a ser seguido. Desobediência, um aviso quanto àquilo que não é de Deus. E nisso nós vamos fazer a leitura agora de um texto bíblico que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11, para que possamos desde já testificar aquilo que o próprio Deus está nos ensinando nesta oportunidade que temos neste canal de estar estudando a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo 11 diz o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então perceba que o Novo Testamento, ele traz essa ressalva, esse acréscimo, este apoio à Sagrada Escritura. Note que a própria Bíblia, ela auto se explica em nome de Jesus, e justamente sobre os exemplos devemos segui-los, mas quanto à desobediência são as advertências, ou seja, logo um sinal de cuidado aonde pisamos, em nome de Jesus Cristo. Então, esta passagem bíblica que lemos agora há pouco, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 11, na verdade, é um versículo, ele é um texto que nos serve de chave para a compreensão tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, numa complexidade geral, quanto aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. E lembrando também, para a glória de Deus, que na continuidade da divisão dos títulos, nós não poderíamos deixar passar a oportunidade de fazer a citação dos livros poéticos. Os livros poéticos, eles são a mensagem de Deus para o seu povo, que tenta viver a sua palavra no mundo. Perceba a ordem a qual Deus organizou a Bíblia Sagrada e permitiu como ela viesse a chegar até mim, a você. Primeiro, ele revelou a lei. Depois, ele lança os livros históricos como exemplos e advertências para obedecermos ou não aquilo que é certo, o que é errado. E agora os livros poéticos nos trazem a mensagem de Deus para aqueles que insistem em servir a Deus, ou seja, lutando contra a carne, em nome de Jesus, fazendo escolhas para a glória de Jesus Cristo. E é tanto que, quanto a estes livros poéticos para a glória de Deus, neles Deus fala diretamente ao nosso coração. Quer ver só, em nome de Jesus, um exemplo? O livro de Jó. Jó é um livro poético, em nome de Jesus, embora haja algumas discussões sobre a narrativa do primeiro capítulo, enfim, mas é um livro poético. E nisto, ali, Deus sonda o nosso coração e trabalha no nosso forjar quanto àquilo que se passa no mundo em relação ao sofrimento humano. Perceba que eu creio que não houve um ser humano que passasse por tal prova, como assim foi Jó. É um caso que nós podemos colocar como uma classe una, uma classe única. Agora perceba, o livro de Salmos, quando estivermos lendo Salmos, como podemos perceber, em nome de Jesus, que tal livro poético está também nos ajudando e também descrevendo as nossas ações e reações quanto
a mensagem de Deus para o nosso coração e o nosso envolvimento com o mundo. Os salmos é quando estivermos louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Perceba, em meio a um cântico, a um hino, a naturalidade é que se estivermos realmente ligados com o ambiente, muitas vezes não é necessário nem ao menos o próprio Deus chegar perto, mas entenda o que eu estou anunciando. Eu estou falando sobre aquilo que é volição, sobre aquilo que é passageiro. É um sentimento, mas é num louvor que Deus sabe onde exatamente está o sentimento de nossos corações. Ali Ele sabe se há verdade, se há mentira, se o nosso envolvimento com Deus, de fato, ele é legítimo e tangível e é altamente santo para a glória do seu nome. Então perceba que os louvores, ele tem uma suma importância quanto está em relação àquilo que Deus sonda em nosso coração. Se verdadeiramente estamos obedecendo ou não, se estamos apenas cantarolando, se estamos somente fazendo uma simples canção e não estamos de fato louvando a Deus com as nossas vidas. Então fica a lição e o alerta quanto a este livro poético, porque o livro de Salmos, ele revela também a intimidade do homem com Deus, suas ansiedades, suas inquietudes, porque o livro de Salmos é literalmente um livro responsivo, ou seja, ali o autor de tais salmos, ele não fez de uma maneira calculista ou pensada, não, ele falou naquilo que estava refletindo a sua vida, naquela emoção, ele louvou ao Senhor segundo a sua luta, ele louvou ao Senhor segundo os seus medos, suas dúvidas, suas inquietações, sua incredulidade, em nome de Jesus, você conferir na Bíblia Sagrada. Ainda nos livros poéticos, quanto ao livro de Provérbios, ali nós podemos perceber o que se passa no coração de alguém quando nos relacionamos com os nossos semelhantes. A palavra de Deus, verdadeiramente, ela é magnífica sobre todos os seus efeitos. A maneira como ela foi organizada, a maneira como ela chegou até nós, a maneira como Deus trata conosco a cada leitura, a cada capítulo, a cada livro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando, Provérbios, o que se passa nos nossos corações, quanto aos nossos semelhantes, em nome de Jesus. E note que há algo a se enfatizar, pois o livro de Provérbios, entenda bem, vamos apenas fazer uma analogia, é como um grande negócio, mas escute bem, para que você não se precipite em seus comentários. O livro de Provérbios é um investimento da parte de Deus no ser humano, a qual ele espera que o mesmo seja próspero. Isso mesmo. Deus espera que ante a compreensão do livro de Provérbios venhamos gerar rendas para o reino de Deus quanto ao amor, quanto à amizade, quanto à fidelidade, quanto à lealdade. É a resposta que temos no nosso coração quanto aos nossos semelhantes, porque é através de nossos semelhantes que nós temos experiências. Quer ver? Quando alguém começa um negócio, por mais próspero que ele seja, ele vai ter seus tropeços, vai ter suas falhas, uma decisão aqui ou acolá, ele vai errar, em nome de Jesus, mas com o tempo ele vai ganhando experiências e ele vai melhorando cada vez mais a qualidade do seu serviço, entre outras coisas que estão inseridas nesta área. Da mesma forma é o relacionamento que temos com as pessoas. Devemos ter experiências, devemos aprender com os erros. E o livro de Provérbios é um ótimo livro para se compreender essa complexidade para a glória de Deus. Agora, quanto ao livro de Eclesiastes, é mais um livro poético, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o trabalhar de Deus e o seu forjar é aquilo em que seu povo estiver com dúvidas no coração. Perceba que há uma grande discussão teológica em nome de Jesus. Os estudiosos discutem muito sobre estas coisas a respeito da salvação de Salomão, em virtude que na sua velhice caiu em meio à idolatria. Salomão chegou ao absurdo de adorar o deus Moloque, que sacrificava crianças. Ele levantou altares por todo Israel, enfim, e nós podemos ver isso no livro de 1 Reis, o que está bem casto quanto à corrupção de Salomão. Mas muitos acreditam que o livro de Eclesiastes foi um livro a qual Salomão lançou seu arrependimento a Deus em nome de Jesus. E nisso reflete as dúvidas que um homem, um ser humano, uma mulher, alguém que está servindo a Deus tem dúvidas quanto à vida e à eternidade.
Finalmente chegamos ao livro poético chamado Cantares, ou Cânticos de Salomão, onde também, durante alguns anos, foi um assunto muito discutido, se estava falando de um relacionamento de um homem ou de uma mulher, ou do estado da noiva, que é a igreja com Cristo. Na verdade, as duas menções, elas se encaixam em nome de Jesus, mas com certeza a revelação literal quanto a esta palavra é o que passa no coração de um homem e de uma mulher quando eles se relacionam. Olha, para você que é casado, para você que é casada, para você que está noivo, para você que tem um sonho de se casar, o livro de Eclesiastes é um ótimo livro, porque ali tanto a mulher aprende que casar não é para ser feliz, mas para fazer seu marido feliz, assim também como o homem aprende que casa não é para ser feliz, é para fazer a sua esposa feliz. E assim, mutuamente, os dois concordando com a palavra de Deus, serão felizes. Em nome de Jesus, fica a dica aí do amor para a glória de Jesus, à luz da palavra de Deus. Aleluia. Eu sei que muita gente ora por essas coisas, eu concordo com a tua vitória. Se você obedecer ao Pai, saber esperar o tempo de Deus. Pois bem, ante a estas coisas, ante a próxima sessão, nós temos a literatura do Antigo Testamento, que é a maior de todas, em termos de capítulos e versículos, ou versos, como assim você quiser chamar, em nome de Jesus. E nós estamos falando de os profetas, os livros proféticos, que estão em dois tamanhos. O primeiro são os profetas maiores, aqueles que se estenderam em nome de Jesus. E essa definição para profeta maior, ou profetas maiores, melhor assim dizendo, não está falando sobre um estado de uma definição, ou não está simplesmente trazendo uma indicação sobre a sua importância ou o nível do mesmo, em nome de Jesus, mas está falando da sua organização. É tanto que os livros dos profetas maiores, em nome de Jesus, eles estão reunidos em 66 capítulos, 52 capítulos, 48 capítulos. Logo, estes profetas que anunciaram estes livros, eles foram muito prolixos, ou seja, foram longos, foram demorados, foram ministérios que perduraram por alguns anos a mais, a qual a palavra de Deus foi necessária de uma maneira mais extensiva. Quanto a isso, também nós anunciamos os profetas menores, onde uns se submeteram a apenas um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, enfim, e conseguiram provavelmente empacotar, vamos assim chamar, melhor a sua mensagem. E como isso vem ao nosso entendimento? Perceba que nós, quando vamos fazer uma compra no site, enfim, uma compra à distância, uma compra virtual, a gente fica ansioso porque a gente vê a imagem do produto inserido naquele site e a gente fica tentando imaginar como vai chegar aquele tamanho, como ele foi preparado para chegar em nossas mãos. E quando ele chega, ele tem pelo menos uma empresa que zele pelo seu nome, né? Ela vai caprichar no pacote em nome de Jesus. E você note que muitas vezes a gente percebe que o produto parece ser maior do que a caixa, mas como ele está bem empacotado, então ele serviu adequadamente para aquela situação. Então foi isso que aconteceu aos profetas menores, não é em relação à sua importância, nem ao nível das profecias, não. A maneira a qual o profeta usou da maneira excelente, que o próprio Espírito Santo de Deus o lhe compeliu naquela época. Pois bem, amados, aqui encerramos mais um momento deste de estudando a palavra conosco, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua misericórdia, pois nós não temos tanto conhecimento para expressar de uma maneira mais geral, uma maneira mais complexa e profunda, de estarmos abordando assuntos tão importantes como esses, em nome de Jesus. Mas você pode nos ajudar através dos comentários, através do seu gostei ou não gostei, em nome de Jesus. Sim, todos devem participar. Nós devemos também assimilar bem as críticas, desde que tenhamos o respeito mútuo, até porque papai e mamãe ensinou para mim e para você aquilo que se chama educação. Então comente, ajude este ministério, inscreva-se, compartilhe os links para a glória de Deus e permita que esta palavra chegue nas mais diversas partes do mundo. Nosso muito obrigado no nosso ósculo santo, nos nossos pedidos de orações a todos que fazem parte desta graça de Deus, e tenha certeza de uma coisa: você
está embaixo de uma investidura espiritual que o próprio Deus nos confiou por amor do seu nome, Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.